Se eu te dissesse que existe um hábito, tão simples que você consegue aplicar ainda hoje, e tão poderoso que, em apenas 7 dias, pode mudar a forma como você enxerga sua vida, você acreditaria? Não é um truque milagroso. Não é uma fórmula mágica. É um hábito milenar, usado por filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca para manter a calma em tempos de caos, tomar decisões sábias e viver com propósito. E hoje, eu vou te ensinar exatamente como aplicar esse hábito, passo a passo, para que, daqui a 7 dias, você não seja mais a mesma pessoa. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. E para isso, eles praticavam um exercício diário chamado exame da consciência. Todas as noites, antes de dormir, eles revisavam o dia que tinham vivido, analisando o que fizeram bem, onde erraram e como poderiam melhorar. Esse simples ato de reflexão não apenas evitava que repetissem os mesmos erros, mas também aumentava a clareza mental, a disciplina e a paz interior. Agora, eu vou te guiar pelos 7 dias dessa prática. Cada dia, um passo. E se você seguir exatamente como vou explicar, você vai perceber mudanças já no primeiro. Dia 1. O olhar de testemunha. O primeiro passo para mudar qualquer coisa na sua vida é enxergar. E isso parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo ações, hábitos e reações sem nem perceber. Hoje, você vai quebrar esse ciclo. No primeiro dia, você não vai escrever nada, não vai fazer listas, nem tentar corrigir nada. Seu único objetivo é observar. Antes de dormir, escolha um lugar calmo, onde possa ficar sozinho por alguns minutos. Pode ser na sua cama, no sofá ou até sentado no chão. Feche os olhos, respire fundo, e volte mentalmente ao momento em que acordou. Agora, imagine que você está assistindo ao filme do seu dia. Você não é o protagonista. Você é apenas o espectador sentado na última fileira do cinema. A história começa na hora em que abriu os olhos. Veja a sua rotina matinal, as primeiras palavras que disse, as pessoas com quem falou. Observe como estava o seu corpo, tenso, relaxado, cansado, e as emoções. Havia pressa, irritação, alegria. Continue percorrendo cada momento, como se estivesse avançando o filme em câmera lenta. Não pule as partes sem importância. Às vezes, é justamente em um gesto automático, como checar o celular sem pensar, que moram os hábitos que roubam nossa paz. Quando chegar nas interações com outras pessoas, preste atenção em como você reagiu. Você respondeu no impulso ou com calma? Disse algo que não precisava ter dito? Ou deixou de dizer algo que deveria? Esse exercício pode ser desconfortável. Você pode perceber coisas das quais não se orgulha. Mas, por enquanto, não tente mudar nada. Não caia na tentação de se culpar ou se justificar. Hoje, você é apenas a testemunha silenciosa. Esse treino serve para criar distância entre você e as suas ações. Quando você se torna espectador, começa a entender que você não é suas reações, você as tem. E essa pequena diferença é a base do autocontrole estoico. Passe pelo dia inteiro na sua mente até chegar ao momento presente. E quando abrir os olhos, guarde essa sensação de clareza. Você já começou o processo. E amanhã, vamos transformar essa observação em palavras e aprendizado. O estoico sabe, só pode governar o que conhece. E o primeiro reino a ser conhecido é a própria mente. Dia 2. As primeiras palavras. Ontem, você foi apenas um espectador. Hoje, você começa a falar. Mas não com o mundo. Com você mesmo. No segundo dia, vamos transformar o que você observou ontem em palavras escritas. E antes que você pense, mas eu não sei escrever bem, vou deixar claro, aqui não importa a gramática, ortografia ou frases bonitas. Não é um diário para ser mostrado a ninguém, é um diálogo íntimo entre você e a sua consciência. Pegue um caderno simples, ou até algumas folhas soltas, e escolha um horário fixo antes de dormir. Pode ser 10 minutos, pode ser 20, o tempo não importa tanto quanto a constância. Agora, feche os olhos por alguns segundos e repita o exercício do dia 1, revise mentalmente o seu dia. Quando terminar, abra o caderno e escreva 3 coisas. O que você fez bem,
reconheça suas vitórias, mesmo as pequenas. Foi paciente com alguém impaciente? Cumpriu uma tarefa difícil? Resistiu a uma tentação? Coloque isso no papel. O que você fez mal, sem drama, sem autocrítica exagerada. Apenas anote comportamentos ou reações que não representaram quem você quer ser. Uma explosão de raiva. Uma decisão por impulso. Uma tarefa que adiou. O que você pode melhorar amanhã. Essa é a parte mais importante. Transforme o aprendizado em uma ação concreta. Não escreva ser mais paciente, escreva como vai praticar isso. Por exemplo, quando sentir irritação, vou respirar 3 vezes antes de responder. Essa escrita é como uma fotografia mental do seu dia. Com o tempo, você vai perceber padrões que se repetem. Talvez você procrastine mais em certas horas, ou perca paciência com as mesmas pessoas. Ao enxergar isso, você começa a ganhar poder sobre si mesmo. Os estoicos faziam exatamente isso. Sêneca, por exemplo, dizia que toda noite, antes de dormir, ele interrogava sua própria alma. Que mal curei hoje? Que vício resisti? Em que me tornei melhor? Esse interrogatório não era castigo, era crescimento. Hoje, você começa o seu próprio. Não pule nenhum dia. Mesmo que tenha sido um dia sem nada marcante, escreva. Às vezes, a lição está na rotina comum, e é na disciplina silenciosa que o estoico se fortalece. A escrita estoica não é para o mundo saber quem você é. É para você lembrar quem está se tornando. Dia 3. O espelho das emoções. Ontem, você colocou suas ações no papel. Hoje, vamos olhar mais fundo. Porque antes de mudar o que você faz, é preciso entender por que você faz. No terceiro dia, o seu diário vai ganhar uma nova camada, a observação das emoções que guiaram suas escolhas. Afinal, não são as circunstâncias que controlam a sua vida, mas sim a maneira como você reage a elas. Marco Aurélio dizia: se você está aflito por algo externo, não é isso que te perturba, mas o seu julgamento sobre isso. Antes de começar a escrever, repita a revisão mental do dia. Mas agora, não foque apenas no que aconteceu, foque em como você se sentiu. Quando alguém te irritou, qual foi a primeira sensação no corpo? Calor no rosto. Aperto no peito. Quando recebeu uma boa notícia, como seu coração reagiu? Quando algo deu errado, sentiu desânimo, raiva, medo? Anote cada emoção que percebeu. Se quiser, crie uma coluna no seu diário só para isso. Escreva, por exemplo, irritação ao receber mensagem do trabalho fora do horário. Ansiedade antes de uma reunião. Alegria depois de um elogio inesperado. Depois, faça a pergunta estoica: o que estava sob meu controle nessa situação? Se a resposta for nada, então, por que entregar sua paz a algo que não depende de você? Se a resposta for sim, algo estava sob meu controle, então anote o que poderia ter feito de forma diferente. Esse é o momento em que você começa a perceber o poder que tem, e o quanto dele entrega sem perceber. Os estoicos treinavam exatamente isso, criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Vem algo do mundo externo, e, antes de reagir, você observa, analisa e decide conscientemente. No início, você talvez perceba que é dominado por emoções mais vezes do que gostaria. Isso não é motivo para desistir, é justamente o sinal de que esse treino é necessário. Com a prática, esse espaço entre o que acontece e a sua reação vai aumentar. E, quando isso acontece, você deixa de ser um prisioneiro dos acontecimentos e se torna um estrategista da sua própria vida. O espelho das emoções não está aí para te acusar, mas para te libertar. Porque quando você entende suas reações, o mundo perde o poder de te controlar. Dia 4. O inventário das palavras. O que sai da sua boca, constrói ou destrói. E muitas vezes, você nem percebe o poder que entrega com as palavras que usa. No quarto dia, o seu diário vai registrar não só o que você fez e sentiu, mas o que você disse. E não se engane, palavras não são apenas sons. Elas moldam relacionamentos, influenciam decisões e até determinam a imagem que você tem de si mesmo. Comece revendo mentalmente as conversas que teve ao longo do dia. Pode ser pessoalmente, por mensagem ou até nas redes sociais.
Agora, anote 3 tipos de fala. Palavras construtivas: aquilo que ajudou, apoiou, inspirou ou trouxe clareza para alguém. Palavras destrutivas: comentários apressados, críticas sem necessidade, sarcasmo que feriu ou até murmúrios que alimentaram conflitos. Palavras inúteis: conversas vazias que não acrescentaram nada, fofocas, reclamações repetidas sem busca de solução. Ao lado de cada exemplo, escreva o efeito que você acredita que teve. Por exemplo, consolidei confiança ao ouvir sem interromper. Criei tensão ao responder com impaciência. Perdi tempo discutindo sobre algo irrelevante. Os estoicos, especialmente Epicteto, eram implacáveis com o uso da fala. Ele dizia: fale apenas o que é necessário e útil. Caso contrário, fique em silêncio. Esse princípio não era sobre ser frio ou distante, mas sobre guardar a energia e o foco para o que realmente importa. Ao registrar suas palavras, você vai perceber que muito do que diz é automático, fruto de hábito e impulso. Mas, ao tornar isso consciente, começa a falar menos, e melhor. E, paradoxalmente, ao falar menos, sua presença se torna mais forte. A meta de hoje não é se culpar por cada palavra mal colocada, mas perceber o padrão. Você fala mais quando está ansioso? Usa a ironia para se proteger? Evita falar quando deveria se posicionar? Cada resposta que surgir aqui será um mapa para sua evolução. As palavras que você lança no mundo não voltam, mas a consciência que você desenvolve sobre elas pode transformar tudo o que virá. Dia 5. O peso das escolhas. A vida que você tem hoje é o resultado de pequenas escolhas feitas ontem. E a vida que terá amanhã será moldada pelas escolhas que fizer agora. No 5º dia, o diário vai se tornar um registro das suas decisões. Não apenas das grandes, como mudar de emprego ou começar um projeto, mas das pequenas, aquelas que parecem insignificantes, e que, acumuladas, definem seu destino. Comece revendo seu dia e anote 3 decisões importantes que tomou. Talvez tenha escolhido responder ou ignorar uma mensagem. Talvez tenha decidido comer algo saudável, ou se render à pressa e ao impulso. Talvez tenha optado por começar uma tarefa logo, ou deixá-la para depois. Ao lado de cada decisão, escreva o motivo. Por que escolhi isso? Foi racional ou emocional? A consequência imediata. O que aconteceu logo depois? A consequência futura. Qual pode ser o impacto dessa escolha daqui a semanas ou meses? Os estoicos sabiam que cada ato era uma semente. Plantamos hoje e colhemos inevitavelmente depois. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo o que quer ser. Depois, faça o que tem de fazer. Ou seja, cada escolha deve estar alinhada com quem você quer se tornar, não apenas com o que você sente no momento. Esse exercício vai revelar algo poderoso. Muitas decisões que você toma são, na verdade, não decisões. Você apenas segue o caminho mais fácil ou deixa que outros escolham por você. Mas isso também é uma escolha, e geralmente, uma que te afasta dos seus objetivos. Hoje, a meta é perceber o peso real das suas escolhas. Se cada uma delas fosse um tijolo na construção da sua vida, você está erguendo uma fortaleza, ou um labirinto do qual não sabe sair. Ao registrar e avaliar suas decisões, você começa a criar um filtro. Antes de agir, se pergunta: essa escolha me aproxima ou me afasta da vida que quero? E é nesse ponto que você deixa de viver no modo automático e assume o papel de arquiteto do seu próprio destino. Toda vez que você diz sim para algo, está dizendo não para outra coisa. Escolher com consciência é escolher com poder. Dia 6. O silêncio estratégico. Às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar é nenhuma. No 6º dia, seu diário vai registrar não apenas o que você disse, mas o que escolheu não dizer. O silêncio, para os estoicos, não era um vazio. Era um espaço onde a sabedoria se instalava. Era um momento de pausa que evitava decisões precipitadas, conflitos desnecessários e arrependimentos futuros. Comece anotando 3 situações do dia em que você poderia ter falado, mas optou por não falar. Pode ter sido durante uma provocação, quando alguém queria te envolver em fofoca, ou até numa discussão em que sua opinião não acrescentaria nada de útil. Depois,
Responda no diário. Por que decidi ficar em silêncio? Foi autocontrole ou medo? Qual foi o resultado dessa escolha? A situação piorou ou melhorou? O que aprendi com essa pausa? Ganhei mais clareza, evitei um conflito ou percebi algo que teria perdido se tivesse falado? Marco Aurélio dizia que nós raramente nos arrependemos do que deixamos de dizer, mas muitas vezes nos arrependemos do que falamos. O silêncio estratégico é a prova disso. Ele cria espaço para que as emoções esfriem e a razão volte ao comando. Ao praticar esse hábito, você vai perceber que o silêncio não é passividade. Ele é uma decisão ativa. É escolher não entregar sua energia, não alimentar o ego de quem quer te provocar, não desperdiçar tempo em conversas que não levam a nada. E aqui está o detalhe mais poderoso: o silêncio muda a dinâmica das relações. Quando você não reage imediatamente, as pessoas não sabem prever seu próximo passo. Isso aumenta o respeito, e até a curiosidade, sobre você. Não é sobre nunca falar, é sobre falar no momento certo, com a palavra certa, e pelo motivo certo. O resto é ruído que não merece sua voz. Dia 7. O compromisso com o amanhã. Você não pode mudar o que já passou, mas pode decidir, agora, como será o que vem pela frente. No 7º dia, seu diário deixa de ser apenas um registro, e se transforma em um contrato silencioso entre você e o seu futuro. Hoje, o foco não está no que aconteceu, mas no que vai acontecer, não no acaso, mas no que você vai construir de forma deliberada. Pegue seu diário e divida a página em 2 colunas. Na primeira, escreva amanhã. Na segunda, escreva por quê. Agora, liste 3 ações concretas que você vai realizar no próximo dia. Nada vago como ser mais produtivo ou me alimentar melhor. Escreva com clareza. Acordar 30 minutos mais cedo para meditar. Enviar a proposta de trabalho antes do almoço. Evitar redes sociais até às 18 horas. Ao lado de cada ação, anote o porquê. Essa é a parte mais importante. Sem um motivo forte, qualquer obstáculo fará você desistir. Com um propósito claro, até o incômodo se torna combustível. Os estoicos acreditavam que a vida era vivida um dia por vez. Marco Aurélio escrevia de manhã para lembrar a si mesmo do tipo de homem que queria ser, e à noite revisava se tinha vivido de acordo com isso. Esse hábito o mantinha alinhado, mesmo em meio ao caos do Império Romano. O exercício de hoje é sobre assumir responsabilidade. Não esperar que amanhã seja melhor por coincidência, mas garantir que ele seja melhor por causa das suas ações de hoje. E aqui está o segredo. Quando você começa cada dia com um plano e um propósito, as chances de ser levado pelas distrações diminuem drasticamente. Você deixa de ser espectador e se torna o protagonista do seu próprio enredo. Não há mágica. Não há atalhos. Há apenas você, o que decide, e o que faz. O amanhã que você deseja, começa agora. Agora você tem em mãos algo que os grandes filósofos estoicos levaram uma vida inteira para entender: que a mudança real não acontece de uma vez, mas em pequenos passos, feitos com intenção e constância. Ao longo desses 7 dias, você não apenas escreveu num diário. Você aprendeu a silenciar o ruído externo, a observar seus pensamentos, a medir suas escolhas e a planejar seus próximos passos com clareza. Você começou a viver como um estrategista da própria vida. O diário não é o fim. Ele é o mapa. E a partir de agora, cada página que você preencher será um tijolo na construção de um novo você. Os estoicos nos lembram que não podemos controlar o mundo lá fora, mas sempre podemos controlar o que escolhemos fazer aqui dentro. E essa é a verdadeira liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe que esse conhecimento se perca. Clique em gostei para que mais pessoas descubram esse hábito. E inscreva-se no canal Poder da Mente Estoica para continuar recebendo ideias que vão transformar não só seus dias, mas a sua vida inteira. Lembre-se, a mudança começa quando você decide, e continua quando você mantém o compromisso. Que amanhã, você acorde já sabendo o que precisa fazer. E que faça.